Salve, salve, seja muito bem-vindo. Esse é o Vem Pra Mesa, o seu podcast do mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer em receber Edinaldo Rodrigues, diretor de expansão da RE/MAX. Edinaldo, seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa. Fala, Serginho, e aí, tudo bem? Beleza? Primeiro, obrigado pelo convite, fiquei super honrado aí em participar desse podcast com você. Sou um cara que admiro muito o teu trabalho, então estou super honrado e feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito bom. Você que está nos assistindo no YouTube, siga o nosso canal, deixa seu like, deixa seu comentário. É super importante a gente passar essa mensagem para mais e mais pessoas. Você no Spotify, siga acompanhe o nosso canal no Spotify também. Deixa sua avaliação e compartilhe também o link nos grupos aí de trabalho, do mercado. Também é importante para a gente compartilhar. E deixar um abraço especial lá para o nosso parceiro, nosso patrocinador, pessoal da Plano e Plano. Um abraço para o Everton Costa e toda a galera da Plano e Plano. Edinaldo, você estava me falando que você tem 14 anos de RE/MAX. É isso mesmo, meu amigo. 14 anos de RE/MAX, comecei como assistente de expansão em 2010. O que é expansão? Vamos falar. O que é expansão? Expansão, na verdade, é vender franquias. Vender franquia. É expandir novos negócios, atrair empreendedores para o nosso negócio e também fazer conversão de imobiliárias. Quem já tem uma estrutura imobiliária faz uma conversão para a RE/MAX. E você entrou como assistente? Eu entrei como assistente em 2010, tem uma história aí de mais de 600 vendas de franquias em 14 anos. E esse trabalho iniciou fazendo ligações, agendando reuniões, e depois eu gostei da coisa, me apaixonei pelo mercado imobiliário, pelo mundo de franquias, e aí a gente construiu esse legado aí de mais de 600 lojas vendidas no Brasil. E você entrou como assistente, e qual que foi sua evolução dentro da RE/MAX? De assistente você passou a... Na verdade, quando eu entrei na RE/MAX em 2010, o Peixoto ele fez um plano de carreira, né? O Peixoto, que é o nosso CEO. Peixoto já estava como CEO? Ele era diretor executivo na época, ele era o nosso diretor executivo e ele que me contratou, ele que me fez aí a lavagem cerebral, mas não foi a lavagem cerebral, ele me fez um plano de carreira e eu acabei gostando daquilo que foi apresentado. E aí eu comecei como assistente e tinha um tempo lá para virar consultor de expansão, que é o cara que faz as abordagens diretas. Era para durar um ano isso, em 6 meses já virei consultor de expansão. E aí a minha primeira venda de franquia, a primeira unidade foi com 7 meses de RE/MAX. E aí de lá para cá não parei mais de vender franquias, graças a Deus. Você lembra qual que foi o bairro, qual que foi a unidade? Serginho, a primeira venda de franquias foi uma unidade lá em BH. Em BH? No bairro da Savassi. Essa loja ainda permanece lá, chama RE/MAX Classic. Meu primeiro franqueado chama-se Matheus. Hoje ele não está mais nessa sociedade, mas foi a primeira venda de franquias. Foi para um cara lá de BH, o Mateuzinho, foi meu primeiro franqueado, o cara que me confiou. A primeira confiança que eu tive aí vendendo franquia foi com o Matheus. Agora, há 14 anos atrás, vender RE/MAX era mais difícil do que hoje. Era um grande desafio, né? Porque era ninguém conhecia, era uma marca nova, né? Era tudo novo, ninguém conhecia, era um balão, o cara chegava, a gente ia para as feiras de franquias, as pessoas ficavam, mas o que é isso? É um balão? É uma escola de inglês? Vocês vendem balões? Então era uma confusão, era uma maluquice, mas graças a Deus que isso foi superado. Você tinha que explicar o que era RE/MAX. Hoje em dia, pelo menos no mercado imobiliário, se você vai fazer uma conversão, a pessoa já ouviu falar, ela conhece. E naquele momento, tinha em 2009, de 2007 para 2009, algumas empresas, no Brasil já tinha algumas franquias, lá no Sul tinha a Polar, tinha a Auxiliadora Predial, que já fazia um trabalho de expansão com franquias, e não tinha nenhuma marca estrangeira, nenhuma multinacional, e foi quando começou a chegar. Então tinha um modelo franquia nacional, mas não tinha nenhuma marca internacional. Exatamente, aí foi quando começaram a chegar, e a RE/MAX chegou em 2009, e nesse momento era algo novo, então era uma novidade, por isso que ninguém conhecia algo de lá de fora, conhecia o que tinha aqui Só dentro. Quem viajava lá para fora já tinha visto algum outdoor, algum corretor aí fazendo uma comunicação. E é bem diferente do que é o modelo brasileiro. Lá fora o corretor é uma grande estrela, né? Aqui já começou a ter esse movimento. Tá virando esse movimento. E hoje, quando você faz uma venda, quando você faz uma abordagem, é diferente do que era lá atrás.
É porque hoje, assim, o discurso é outro, né? A narrativa para vender uma franquia, ela é completamente diferente, porque hoje a gente já tem uma consolidação de mercado, uma marca que já é uma marca com autoridade, já tem uma notoriedade gigante. Então, lá no começo era bem difícil ter você conscientizar as pessoas, tinha que convencê-las da Remax. Hoje é um processo de conscientização que o modelo da Remax é um modelo já bem sucedido, testado, comprovado, que dá sucesso desde que o cara siga lá a receita de bolo. E você hoje, você estava comentando que você vende uma franquia ou para um corretor que quer criar uma imobiliária, quer ter uma estrutura e quer ter uma metodologia por trás, um aparato de apoio, ou uma conversão para uma imobiliária que já opera, ou um empreendedor que quer investir numa franquia e decide criar uma imobiliária. Tem esses 3 perfis ou tem mais algum aí? Na verdade, são esses 3 perfis mesmo. Então, a maioria das nossas vendas hoje são voltadas para conversões imobiliárias. Conversão. Então já tem uma imobiliária. O cara já tem uma imobiliária, já tem um negócio, já tem um escritório, então ele compra a Remax para fazer uma aceleração do negócio dele. Eu tenho também públicos que são corretores bem-sucedidos de mercado, ou gerentes, ou diretores de empresas que tomam essa decisão de comprar, de montar, que querem ter um negócio. E do outro lado, como você falou, é a questão do empreendedor, aquele cara que não conhece nada de mercado imobiliário, mas ele tem a vontade, o desejo de ter um negócio, empreender, então ele vem, passa por um processo seletivo. Hoje, no passado a gente vendia franquia, hoje não é, hoje é um processo seletivo com critérios bem diferente do que foi o começo lá em 2009. Tem uma aplicação. Tem uma aplicação, porque esse cara tem que ter, ele primeiro tem que gostar de gente, ele tem que ter perfil de gestor, ele tem que estudar bastante, ele tem que se dedicar para o negócio. Antes a gente vendia franquias para caras que tinham 2, 3 negócios, hoje não é mais assim, porque a gente já viu, já testou e sabe que se o cara tem 3, 4 negócios, consequentemente não vai funcionar a franquia para ele tem que ter dedicação, ou ele colocar alguém para estar 100% na empresa. Muito bom. E a sua área de atuação é São Paulo, cidade de São Paulo. Hoje eu estou responsável pela expansão em São Paulo capital, então a história Começou em BH? Começou lá em BH, então naquela época a gente não tinha os master franqueados regionais, então a Remax Brasil fazia a expansão no Brasil todo, então foi quando eu comecei, então todos os estados no Brasil onde surgiram as primeiras franquias foram vendidas por mim e depois as master franquias. Então, até 2019, a gente fez o trabalho de expansão através da Remax Brasil e depois das master franquias regionais. E aí, São Paulo capital, como não tinha, a São Paulo capital está plugado na Remax Brasil, então a gente assumiu a operação em São Paulo capital, eu e a Tayane, que é a outra diretora de desenvolvimento. Então, eu faço a parte de expansão e ela faz o trabalho de desenvolvimento, planejamento e cuidado dos franqueados. Então, essa jornada toda começou como assistente, consultor, coordenador, gerente, diretor nacional, e agora, desde 2021, que a gente faz o trabalho aqui em São Paulo capital, crescendo a Remax aqui na capital de São Paulo. Interior não, Interior tem os master franqueados regionais. Nessa época, até 2019, a gente dividiu o Brasil e alguns estados em master franquias regionais. Hoje a gente tem 17 grupos de master franquias regionais que fazem o trabalho de venda de franquias e cuidado com esse franqueado, dar suporte, treinamento, acompanhamento, cuidar dele lá na ponta. Porque você imagina, Sérgio, se eu vendesse uma franquia, o estado de São Paulo já é gigante, vendi uma franquia em Araraquara, eu não conseguia dar atenção para esse cara como eu dou para o meu franqueado aqui em São Paulo. Não é só vender, tem que cuidar. É cuidar da implementação, é cuidar dos primeiros passos, porque se fosse só vender, não é só tirar pedido, né? Exatamente, tem todo o cuidado, porque o sucesso do franqueado é meu sucesso, mas o fracasso dele é meu fracasso também, porque eu não ganho dinheiro em venda de franquias, eu ganho dinheiro com geração de royalties, que é a venda de imóveis. Então tem toda uma cadeia a ser alimentada. Se esse cara não ganhar dinheiro, não tiver sucesso, provavelmente eu como empresa não terei sucesso. Muito bom. E como que é o processo de vendas hoje, atual? São clientes que entram em contato, preenchem algum formulário e vocês retornam, ou tem um trabalho de prospecção ativa? Hoje a gente tem 2 formatos. Tem o formato passivo, que é onde eu tenho as campanhas de atração dessas pessoas para se tornarem franqueados, e aí vem diversos tipos, vem diversos perfis. E eu tenho também o trabalho de campo, que é prospecção ativa, onde os consultores de expansão, inclusive eu também faço esse trabalho de abordar donos de imobiliárias dentro de um perfil que eu imagino que seria o perfil ideal
dentro da nossa, já o estudo, que a gente já testou, então tem um perfil lá, uma persona que a gente busca, então bairro a bairro a gente tem as pessoas lá que eu sei que tem o perfil para ser Remax, mas não é um trabalho árduo, não é fácil, chega lá, vira Remax, o cara não vai se tornar Remax, ele tem que entender como funciona, como que é metodologia, treinamento, conceito, uma série de outras coisas, então são duas vertentes, primeiro o trabalho passivo, que é onde eu recebo esses caras, que eu tenho um time lá de SDR e MQL que recebe essas pessoas, qualifica e passa para o consultor de expansão. E eu tenho também o trabalho ativo, que é prospectar esse cara na rua, que é visitar donos de imobiliárias. Aí é a campo, ele vai presencial. Quase todos os dias eu estou com donos de imobiliárias, tomando café, visitando, falando do negócio, falando do modelo. E aí é um modelo de aceleração. Chegar nesse cara, entender como ele está hoje e onde ele quer chegar. E se a Remax vai ser um caminho, um veículo para fazer ele crescer o negócio dele. Você que conversa com muito dono de imobiliária todo dia, qual que é a principal reclamação que você ouve? Qual que é a principal dor que tem nesse mercado? São várias, né? Alguns a gente vai lá, o cara tá no hospital, tá quase morrendo, mas tem as principais dores, Serginho. Primeiro é recrutamento, falar de gente, montar uma equipe não é nada fácil. Então sempre, em primeiro lugar, se colocar top 5 aí, recrutamento, seleção, montar um time é a dor principal desses caras. A segunda dor é treinamento, é formação, desenvolvimento, capacitação. Você mesmo tem um projeto de capacitação, trazer conhecimento, trazer know-how. Então você sabe aí o gap que tem aí no mercado imobiliário, por isso dá a oportunidade de ter um projeto como o teu, que é um baita projeto. Então essa questão de treinamento, formação, desenvolvimento é um gap muito grande, que é o que eu mais encontro. Então recrutar, treinar. O outro é desenvolver e fazer gestão. Então, o desenvolvimento dessa pessoa, o cara entrar na imobiliária, simplesmente jogar o corretor numa mesa, de frente no computador, ou fazer esse cara bater perna, bater rua para captar imóvel, não é isso que tem que ser feito. Então, esse cara também tem essa dificuldade de acompanhar, treinar e desenvolver. E a outra questão é performance, é fazer o cara performar. Então, qual é a esteira que esse cara vai ter de conhecimento, treinamento, formação para que ele performe mais? O cara vai entrar no escritório, o cara vai tirar o Cresce. Calça branca. Então o cara entrou do nada para ser um corretor. E aí, o que você vai oferecer para ele? Qual o treinamento, qual o desenvolvimento? Estou falando de carreira, não estou falando de imóvel. Porque o cara vai lá mostrar um imóvel a 50 metros quadrados, o preço do metro quadrado é tal, o andar tal, é outra situação. Agora, treinar o cara para carreira que também é essa grande dificuldade. Então, essa composição. E aí, quando o cara tem essa dor, automaticamente eu vou oferecer algo que a Remax traz, que seja treinamento, ferramentas de recrutamento, esteira de capacitação e desenvolvimento, plano de carreira, plano de retenção. Então tem todas as ferramentas para ajudar esse empresário a melhorar a empresa dele, desde que ele queira e esteja afim. E quando ele entende todo esse processo, toda essa esteira, ele se interessa, ele quer saber mais, ele quer saber como funciona. E aí você vai apresentando, você vai falando do modelo. Isso é um processo de namoro, né? Então, a gente é um processo de você ter um contato, um ponto de contato. Na verdade, são vários pontos de contato, mas não dá para chegar e colocar um caminhão de informação para o empresário do mercado imobiliário que já tem 10, 15, 20, 30, 50 anos de experiência. Esse cara não vai entender, é muita informação. Então, automaticamente, a gente vai dando doses homeopáticas do modelo de negócio, entendendo se aquela dor, eu tenho um remédio para suprir aquela dor, para ajudar ele a curar aquela dor, e não é um processo fácil. Um exemplo que eu vou te dar agora, eu fiz uma conversão recentemente aqui em São Paulo, um bairro de Santana, um cara que tem 55 anos de mercado imobiliário. Então, você imagina, tem um pai que fundou uma empresa, 55 anos de mercado imobiliário, tinha 2 operações. Os caras apartaram uma das operações, essa operação tem 15 anos, essa operação mais nova, que esse menino converteu para a Remax, 47 corretores, 14 mil imóveis na carteira dele. Então você imagina como faz uma esteira para fazer essa conversão, esse processo de transição. Não é um processo fácil, foi uma venda que durou aí mais ou menos 90 dias para acontecer, mas foi um processo de conscientização e mostrar para ele que o modelo da Remax poderia suprir aquelas dores que ele tinha, como eu citei anteriormente. Várias dores ali do que eu citei, esse cara tinha e hoje está super feliz, está montando uma imobiliária loja. Inclusive um beijo para você, Ale, e obrigado pela confiança. É o Alexandre da B12, que agora é Remax B12, antiga Lupa Imóveis no bairro de Santana. E esse processo, essa jornada entre o primeiro café, uma apresentação... Ele, em média, dura quantos meses ou quantos anos? Em média. Vamos falar do que é rápido e o que pode demorar. Eu tenho de tudo, tá, Serginho? Eu tenho franquias que eu vendi em 30 dias.
fez todo o processo de apresentação, conhecer o modelo, visitar franqueados, fazer uma viabilidade financeira, que é montar uma BU, um plano de negócio, uma circular de oferta de franquias, que é o documento mais formalizado, onde o cara vai ter acesso ao contrato, essas coisas todas. Então leva aí, eu tenho vendas que duraram 30 dias, como tenho vendas que duraram 10 anos, pra você ter uma ideia. A gente tá falando de um amigo nosso agora, que fez uma conversão, que é amigo em comum entre a gente, o Sampa, da SF, que se tornou franqueado num processo mais efetivo de conhecer a Remax depois de 5 anos, mas é um cara que eu conheço desde criança. Eu tenho uma loja em Piracicaba, por exemplo, que eu vendi, a gente assinou o contrato depois de 8 anos. Então, depende muito de cada empresário, depende do momento dele de entender o modelo da Remax. Mas o prazo rápido é 30 dias. Não, a média hoje é entre 90 e 120 dias. Não, 90 a 120 dias a média. A média. Se for muito rápido, 30. 30 é fora da curva. Não pode ser menos de 30, porque tem todo um processo de avaliação documental, uma série de pormenores que não está no nosso controle, por isso que demora em média 30 dias. E o contrato da Remax, ele é de 5 anos. Sim. E aí o franqueado ele tem que renovar, ele tem a opção de renovar ou não. Sim. Geralmente, hoje, 96% dos nossos contratos renovam, né? 96%. Então, assim, os franqueados que estão na rede são bem-sucedidos, que crescem, que melhoram o seu negócio, esse cara vai querer continuar. Então, o cara que não vai continuar, aquele que não, o perfil, ou que não é o negócio dele, ou que o negócio não deu certo por N razões, então ele não vai continuar com a gente. Sim. E fala um pouco sobre a rede, né? A Remax hoje, muitas vezes na mesma cidade, ela tem algumas unidades, às vezes no mesmo bairro, algumas unidades. Como que essa rede trabalha em conjunto? Hoje a gente está com uma rede. Hoje a Remax em ponto de vendas no Brasil é a maior empresa em ponto de vendas, são 630 escritórios no Brasil, 10 mil corretores. Tem bairros sim que tem mais de uma loja, tem cidades que tem mais de uma loja, então não há limite territorial. Então a gente tem sim, dentro da estrutura de expansão, um limite nosso que a gente determina em média de 1 km a 2 km uma outra unidade, mas eu tenho lojas que estão a 600 metros, 500 metros uma da outra, e eles não se conflitam, pelo contrário, eles se ajudam, eles se apoiam, eles trocam treinamento, trocam negócio, trocam informações. Então eu tenho franqueados que estão muito próximos da outra, e esses caras são parceiros e estão muito bem, estão crescendo o seu negócio. Como eu tenho, geralmente numa cidade, vamos pensar o seguinte, Jundiaí há 7 anos atrás tinha uma loja. Era muito complicado, porque Jundiaí com uma loja só e um baita mercado, uma baita oportunidade, crescimento, uma cidade crescendo, não tinha ninguém. Depois que começou a crescer, hoje tem 10 lojas em Jundiaí. Hoje os caras dominam o mercado e fazem muito negócio entre eles, porque a rede compartilha o negócio, compartilha o conhecimento, compartilha um treinamento, marketing. Então essa força, uma força de rede, então uma cidade que tem mais, ou um bairro que tem muito mais Remax é muito melhor, ele vai crescer mais rápido. Inclusive para a gente expandir também, vender franquias. Então, bairros isolados, onde tem uma loja muito isolada, dificilmente eu vou vender outra muito rápido. Então, o bairro que tem mais, ele cresce mais rápido porque os franqueados próprios querem que tenham mais lojas e do lado deles. O franqueado ele tem a opção ou a preferência em abrir algo na região, na cidade? Como é que funciona esse... A gente tem alguns critérios de crescer e expandir. Eu tenho alguns empresários na rede que tem a multi-office, que tem o single office, que é um escritório único, e tem o multi-office, são vários escritórios. Tem alguns critérios, ele tem que cumprir algumas metas, cumprir limite de corretores, limite de faturamento, então não dá para vender. O cara comprou uma franquia hoje, quer comprar outra amanhã. E essa questão de território, a gente não deixa o cara ser o dono do território. Ele pode até ter 3, 4 lojas ou mais, até na mesma região, mas se tiver um outro candidato que seja perfil, que venha somar, que venha agregar valor, a gente vai, em comum acordo, entrar com esse franqueado. Não tem como segurar território. Não tem como segurar. E como que a Remax vê a chegada de outras redes, outras franquias internacionais chegando aos poucos aí no Brasil? Cara, eu vejo com muita qualidade, eu vejo com bons olhos, porque tem que ter comparativos, né? Inclusive, tanto as redes internacionais quanto as nacionais, essa questão de chegada de players, não falo concorrente, mas players de mercado que venham para somar, porque aí demonstra mais profissionalismo do mercado imobiliário. Então, o Edinaldo representa um balão, uma bandeira, mas eu represento o mercado imobiliário. Inclusive, hoje, dia do corretor, 27 de agosto. Estamos gravando hoje, dia do corretor. Dia importante aí para todo o mercado imobiliário, mas a questão a chegada de outros players eu vejo com grandes olhos e muito positivo, porque cada vez mais a chegada de pessoas
querendo melhorar o mercado imobiliário, profissionalizá-lo. Você que é um cara que acessa outros mercados, como o mercado da Dubai, Estados Unidos, Europa, sabe muito bem aí o quanto é rico esses mercados em conhecimento, em troca entre eles e a organização do mercado imobiliário. Então o mercado brasileiro também precisa disso e a chegada dessas empresas vai facilitar e vai melhorar essa questão do profissionalismo e também ter um mercado imobiliário mais organizado. E você já foi algumas vezes premiado globalmente, internacionalmente pela Remax, pela quantidade de vendas? Qual que é a métrica aí dessa premiação? No Brasil, eu sou o maior vendedor de franquias da Remax no Brasil e já tive a honra de subir no palco em Las Vegas 5 vezes, sendo premiado como top 5 da Remax no mundo. Já fui top 5, já fui top 1 2 vezes, fui número 1 2 vezes, concorrendo com 120 países. E tive aí a honra de também ser top 2, top 3 e top 4 aí nos últimos 5, 6 anos. Eu tive essa honra de ir lá em Las Vegas receber esse prêmio por venda de franquias e também por ajudar empresários do mercado imobiliário a tomar essa decisão de fazer parte da nossa rede. E esse intercâmbio com outros colegas de outros países existe? Você citou lá o caso do mexicano, tal. Vocês se encontram às vezes, se falam, às vezes uma estratégia que um usa num país. Como que é esse intercâmbio aí? Tem sim. A gente tem vários momentos de estar junto com essa galera, principalmente em Las Vegas, que é a convenção internacional, que é um momento onde reúne praticamente todos os países onde a Remax está no mundo. Então se concentra, tem reuniões de master franqueados regionais, de venda de franquias, palestra, tudo voltado para o modelo de negócio da Remax. E também tem as viagens. Então eu fiz brainstorm aí, fui visitar, fui fazer intercâmbio com muita gente da Argentina, Portugal, Espanha, Canadá, Itália, tem muitos amigos na Remax, Nova Zelândia, Austrália. Então isso facilitou também entender outros mercados e trazer também as boas práticas deles para cá, para me ajudar no meu processo de venda de franquias e ajudar a rede a crescer aqui no Brasil. A Argentina é um case na América do Sul, né? De quantidade, né? A Argentina é um case global, na verdade. Não é? Global. Eles estão nos últimos 2 anos, aí foram a região do ano na Remax. Os caras que têm aí 3.500 corretores e quase 200 franquias, mas tem um faturamento 5 vezes maior do que a Remax no Brasil. E um país pequeno, né? País pequeno. São um case, os caras são muito bons. Só para você ter uma ideia, Serginho, lá a média de corretores por agência na Argentina está em torno de 27 corretores por agência. E o faturamento desses caras é 5 vezes maior do que a gente aqui no Brasil. Por quê? É decorrente do modelo, desde o D0, e a gente até estava falando isso antes da gente entrar. Os caras já emplacaram o modelo da gestão exclusiva, o modelo de plano de carreira para corretor. Esse modelo já foi enraizado desde o início. Os caras estão há praticamente 20 anos lá na Argentina, que a Remax chegou na Argentina. A Remax aqui no Brasil tem 15, vai fazer 15 anos agora em outubro. Desde o D0 eles começaram com o modelo 100%, o modelo Remax. Como a gente falou, no início da Remax no Brasil, a gente tentou tropicalizar o modelo... Fazer um meio a meio, alguma coisa que funciona nos Estados Unidos e vamos fazer algo que o brasileiro gosta. Era o famoso, aqui não funciona. Você até perguntou para mim no início, para vender a franquia. Era, mas isso aqui não vai funcionar. Funciona nos Estados Unidos, funciona em Portugal. Aqui é diferente. Então, esse eram as narrativas que a gente ouvia sempre, e a Argentina já foi no D0, já colocou 100% o modelo de negócio em execução. Por isso que eles são um grande sucesso. E a Remax tem aí no Brasil um potencial de ser 2, 3, 4, 5 vezes maior do que a Argentina pelo espaço, pelo tamanho. O tamanho do país, do Brasil PIB, é muito grande. Quantidade de lance no mercado de revenda e tal. Déficit habitacional, a gente tem um déficit muito alto ainda. Então, consequentemente, isso vai favorecer. Crédito imobiliário, né? Na Argentina, para vocês terem uma ideia, não tem crédito imobiliário. Lá é tudo à vista, lá é tudo na grana, é tudo cash. E mesmo assim, o volume é maior do que no Brasil. O volume de geração de receita para a Remax é muito maior. E lá na Argentina tem 44 milhões de habitantes, só 2% da população tem poder de compra de imóvel. Só 2%. A gente está falando de 800 mil pessoas. Aqui no Brasil... Quem que é o Peixoto da Argentina? Chama Sebastián Sosa. Ele é o presidente. Ele está lá há quantos anos? Está quase 20 anos. É o mesmo presidente. O mesmo presidente. Ele comprou em, 1900 e bolinha e fez a expansão na Argentina. E você citou exclusividade. Quando você chega numa imobiliária, num dono de imobiliária, começa a falar de Remax e cita a questão da exclusividade. Qual que é a reação do proprietário, do dono da imobiliária?
Hoje, dias atuais é um pouco mais fácil o cara já assimilar, porque ele já viu, ou já em algum momento já passou na frente dele, ou já sabe que a Remax só trabalha hoje no modelo de gestão ou representação exclusiva. Mas no passado era muito difícil mudar esse pensamento. Mudar a cultura, né? Mudar a cultura. Então o cara já estava enraizado, não, sempre trabalhou assim, porque ser exclusivo, e eles acham que a exclusividade é você deixar o cliente refém, na verdade não é. É um trabalho de parceria, então tem todo um conceito por trás e a forma que é vendida a gestão exclusiva ou a representação que precisa ser melhorada. Então esse a gente busca aí com as capacitações, com nossos treinamentos, com a nossa universidade, ajudar o nosso corretor a ter um speech, a ter um pitch de vendas, a ter a informação, a saber passar essa informação para o cliente para deixar o cara consciente que o modelo da exclusividade não é um modelo de você reter o imóvel dele. Pelo contrário, é um modelo de você prestar o melhor serviço ou serviço de excelência para aquele vendedor que está querendo buscar uma oportunidade de imóvel para o mercado imobiliário. Consequentemente, o dono da imobiliária, por não trabalhar dentro desse modelo, ele se assusta, porque ele acha que não vai funcionar, ele acha que é difícil, ele acha que os corretores não vão aceitar. Imagina um exemplo, imagina esse menino que eu acabei de citar, o Alexandre, cara com 55 anos de mercado, 14 mil imóveis, sem uma exclusividade, e a gente vendeu uma franquia para ele e falar que ele vai tombar esses imóveis, fazer uma transição dessa carteira para um modelo de gestão exclusiva, e se ele colocar 10% desses imóveis dentro da estrutura dele, ele vai fazer um faturamento 3, 4, 5 vezes mais do que ele faz hoje. Ele, no primeiro momento, ele vai falar e achar que é papo de vendedor. E aí, na real, o que eu tenho que fazer? Tem que trazer os cases para o cara, trazer os caras que já fazem isso. Já teve alguém sentado aqui, o Marco Aurélio, que você conhece, que já esteve com você em alguns momentos, até nos seus eventos. Nos eventos, aqui, vem pra mesa, com certeza. Um cara que tem, hoje, eu acabei de postar um vídeo dele, tem 1.000 captações exclusivas em São Paulo capital. Esse cara, quando virou Remax há 6, 7 anos atrás, tinha 4.500 imóveis com 5 corretores. Hoje ele tem 1.000 imóveis com 180 corretores. Mas por quê? O que mudou? Ele mudou a quantidade de imóveis, diminuiu e aumentou o número de corretores. E esses caras têm uma carteira muito mais qualificada, com boas informações, boas fotos, com material de apoio, com material de marketing. Então, assim, isso é uma prestação de serviço para o cliente. Só que quem vai falar de exclusividade, o cara não entende que tem todo esse background por trás, tem todo esse trabalho. Então, quando ele entende que esse trabalho vai ajudar ele a vender um imóvel mais rápido, automaticamente ele fala assim, pô, esse modelo vai me ajudar a crescer a minha empresa. Para o dono de imobiliária, consequentemente, no primeiro momento, é um impacto negativo, porque ele acha que não vai funcionar, mas aí ele pode falar ou julgar aquilo que ele não conhece. Quando a gente leva ele para ter acesso, para entender como funciona, eu tenho casos de franqueados mesmo que tomaram a decisão de ser Remax, inclusive são franqueados que eram de outras redes de franquias, depois se tornaram Remax, que o cara ficou 6 meses tentando, fazendo o modelo, usando a metodologia da Remax, entendendo como funcionava. As primeiras, ele tinha lá uma carteira de 2.000 imóveis. Quando ele chegou na 10ª captação exclusiva, ele fez todas as vendas, os 10 imóveis. Estou falando da Remax Trio, lá no Brooklyn, o Neto e o Guga. As 10 primeiras captações ele vendeu. Então o cara falou, não, funciona e eu vou derrubar a minha carteira. Hoje o cara tem 100 imóveis, faz um faturamento muito maior de quando ele tinha lá 2.000 imóveis na carteira dele. Então eu levo esse cara, Sérgio, para conhecer esses cases. Porque se eu ficar falando para ele que funciona dessa forma, possivelmente ele não vai acreditar. Fala, não, o Reginaldo está mentindo. Então eu tenho que no meu processo de venda existe uma etapa delas que chama validação, que é quando o cara vai ter acesso, conhecer franqueados em operação para entender se realmente tudo aquilo que a gente fala nas apresentações é verdade e se o modelo funciona dessa forma. Então a validação, conversar com outros franqueados é um dos estágios que ele tem que passar para até decidir, até assinar uma compra aí. É a terceira etapa, está no meio de funil, dentro de um funil. Contato, apresentação e validação. A validação é uma das etapas mais importantes, que é quando ele vai entender se realmente o que a gente fala é verdade e conhecer um franqueado na essência, ver o dia a dia, ver a operação, ver se funciona o recrutamento, o treinamento, se a metodologia é realmente dessa forma, se o resultado mudou, então como você era e como você está. Há 3 anos atrás eu era assim, hoje eu estou assim. Há 3 anos atrás eu tinha tantos corretores, hoje tenho tantos. Antes fazia tantas vendas, hoje faço X, faço Y. Então, entender se realmente o resultado mudou, porque não adianta, é muito caro comprar uma franquia e não aplicar aquilo que a gente ensina. O recrutamento, você citou o recrutamento, que é uma dor do mercado, que é uma dor das imobiliárias.
o que o franqueado Remax ele ganha de benefício no recrutamento tendo a franquia Remax? Ele ganha processo, né? Então ele tem toda uma estrutura de formação e treinamento voltado para esse item, desse tema. Por exemplo, na minha formação inicial de franqueados, que são 5 dias, eu tenho pelo menos 1 dia e meio que só fala sobre recrutamento. Recrutamento, treinamento, desenvolvimento e retenção. Então são temas muito importantes para esse cara. E depois tem ferramentas. Então, ferramentas de captação de futuros corretores, ferramentas de marketing e ferramenta de gestão do recrutamento. Eu tenho uma ferramenta interna que o novo franqueado faz toda a gestão do recrutamento dele. Perfil do cara, se é corretor, se é cara sem experiência, com experiência, qual a região que ele vai atuar, qual é o posicionamento. Então, tudo isso voltado dentro de uma plataforma para esse cara fazer a gestão. E depois que esse cara entra, tem mais uma gestão do onboarding dele, que é quais as etapas que ele tem que passar, quais são os treinamentos, quais são as formações para que ele se torne um corretor, um especialista dentro do modelo do sistema de franquias da Remax. E no modelo de franquia você tem a taxa da franquia, que é um investimento, e um royalties, né? Um valor, um percentual mensal. O dono da imobiliária entende de primeira esse royalties, ele questiona, ele entende que ele vai perder um percentual. E isso tem uma objeção, inicialmente, os royalties? É uma das maiores objeções, na verdade. É a questão do pagamento de royalties. Lógico que ninguém quer pagar royalties, porque ele acha que, não, eu nunca paguei, isso, né? Nunca paguei, por que eu vou pagar agora? Então tem toda uma reformulação, uma reestruturação. Então, o cara ele tem um faturamento 100 mil reais, um exemplo, 100 mil reais, a gente tem que chegar com uma estrutura que faça ele vender pelo menos 10% a mais para que faça sentido ele pagar royalties. Então, dentro dessa reestruturação, ele tem que ter ali quais são os gaps que ele vai ter de crescer, onde ele quer crescer. Eu quero crescer em corretor, quero crescer em faturamento, quero crescer em performance. Então, tem que fazer sentido ele ter um crescimento, ele tem que fazer o negócio dele dar o up, senão não tem como. Eu compro uma franquia, meto um balão muito caro na porta, mas o meu resultado não vai mudar em nada, não vai fazer sentido porque eu vou tirar dinheiro dessa empresa e não é isso que a gente quer fazer o cara alavancar, crescer. Você faz uma projeção que mesmo com os royalties, ele vai aumentar o faturamento e no final do mês ele vai estar ganhando mais do que ganhava antes. E aí tem uma outra coisa também, quando ele está plugado numa marca como a Remax, com modelo, com metodologia, possivelmente o valor também de geração de receita, comissões, o cliente, se ele prestar um serviço diferente do que é o modelo tradicional, o cara não vai querer ficar discutindo comissão. Então, é um dos gaps também a questão do comissionamento, que é a questão do percentual. Se o cara, hoje a média lá 6%, o cliente quer pagar 5%, 4%, 3%. Então, se ele fizer uma conta, falar assim, beleza, se eu conseguir com o modelo da Remax defender os 6%, o qual eu faria por 5%, esse 1% já equivale pelo menos a 16,32% no faturamento dele. Então, se ele, com um modelo da Remax, conseguir defender a comissão e ter um êxito nisso, ele já sai ganhando pelo menos 16% a mais. É bom vendedor, já tá vendendo aqui, já tem de cor esses números na cabeça. Com certeza a objeção dos royalties é algo que você tem que ter na ponta da língua como defender, né? Não pode titubear, né, Sérgio? A gente sabe disso. Tem que ter a resposta na ponta da língua, porque é uma objeção clara e, consequentemente, por as pessoas não conhecerem, e até essa conta, ela é uma conta importante para ser feita até pelo corretor. Quando o cliente fica lá querendo, não, mas eu fecho por 4%, beleza. O 4% diminuiu 2% do valor lá da comissão. Mas para o corretor, não é 2%. Para o corretor é 33%, é 32%. Então, se essa conta, se ela não for bem explicada, beleza, diminuir 1% dos 6% é fácil. 1% parece ser muito barato, mas na real, no dia a dia, na linha de receita, no lucro, ela vai ter uma interferência muito alta. E os royalties são sempre os mesmos? De acordo com o faturamento, ele pode variar ou é? Não, é igual. É igual. Para todo mundo. Depende se o cara fatura 1 milhão, ou fatura 100, ou fatura 10 milhões, o royalties é o mesmo. E você tem os números de quantos negócios são feitos dentro da rede, entre parceiros da Remax? Uma estimativa de 60% dos 60%. negócios já são feitos dentro da própria rede. E aí hoje tem muitas parcerias fora também, porque a Remax não atua só, não faz a parceria só entre rede, ela faz também parceria com o mercado, porque a gente, como tem uma estrutura de captação de imóveis com uma qualificação diferente, com a prestação de serviço, plano de marketing, análise comparativa de preço, tudo isso favorece
com que o mercado também queiram vender os imóveis que estão dentro da estrutura da Remax. Então, isso é um facilitador. Aberto para todo mundo. Está aberto para todo mundo, que é uma das narrativas de vendas que o cliente fala assim, não, mas porque geralmente quando o cara quer vender um imóvel, ele vai lá e coloca em 10, 15 imobiliárias, porque ele acha que ele vai... Eu fiz isso, a primeira vez que eu vendi um imóvel, eu fiz isso. Eu coloquei em 20 imobiliárias. Tá vendo? Eu falei, agora que eu vou vender. Achando que ia vender mais rápido, né? Achei que eu ia vender mais rápido. E Eu descobri que ele não estava em nenhuma imobiliária. Não tinha ninguém trabalhando no imóvel. Ninguém trabalha no imóvel, exatamente. Tá todo mundo com o mesmo imóvel e ninguém tá fazendo nada por ele. E aí é preço errado, é nome de rua errado, é número, descrição errada, tudo errado. Quando o cara concentra na Remax, aquele corretor vai fazer uma gestão daquele imóvel e aí ele vai poder levar para todas as outras imobiliárias parceiras que ele confia, que ele já tem uma relação, que já é do network dele, para fazer uma venda mais rápida para esse cliente, desde que ele faça um trabalho de precificação, análise comparativa de preço, um plano de marketing. Então ele faz todo um trabalho antes para levar esse imóvel para o mercado. Imagina eu chegar com o imóvel na imobiliária, ó, cara, fiz uma baita captação, está precificado, está aqui, vamos fazer uma parceria 50-50? Então tem imobiliárias ainda que não fazem parcerias, é um pecado. Até no último podcast que eu gravei com a minha franqueada aqui da Barra Funda, a Daniele da Remax Vert, ela comentou sobre isso, foi um assunto até que discuti com o Rangel, que é teu amigo. A gente falou sobre essa questão das parcerias, que o mercado ainda tem uma certa reticência com relação a isso, que na minha opinião é uma grande besteira, porque é uma oportunidade de você ganhar 50% de algo que você não ganha nada. Nós gravamos, eu, o Thiago e o Aldemar, nós gravamos com o Akran lá em Balneário. Pô, tá. O podcast dele, que acho que chama, o título é Parcerias, né? Alguma coisa... Parcerias. E ele tava com a camisa. Exato, Não, assim, hoje o mercado é feito de parcerias, né? O corretor ou imobiliário que acha que vai fazer sozinho tá enganado, tá no lugar errado. Ninguém ganha sozinho, é verdade. Mas esse imóvel que eu vendi lá atrás, né, e eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, eu lembro que eu anunciei num portal imobiliário e vieram várias imobiliárias, os captadores, né, que depois eu descobri, né, os captadores, que às vezes até, semana passada, às vezes alguém me liga desse... seu imóvel ainda tá à venda? Eu falei, não, já vendi há 12 anos, já vendi há 15 anos esse imóvel. E eu lembro que eu subi o imóvel à venda, fiz boas fotos e tal, me ligou um monte de imobiliário e eu aceitei tudo. Não, pode trabalhar. Bom, tinha 20 imobiliárias trabalhando o imóvel. E minha última venda de imóvel, eu escolhi a dedo 2 imobiliárias, depois deixei só em uma, né? Aí fiz a lição de casa e acabou dando certo. Então, legal. Acho que a questão de escolher bem e dar foco é legal. E tem uma história também de um amigo meu. Ele tem um comércio de material de construção. Ele fala assim, ele sabe que eu mexo com imóvel, ele fala assim, tem uma cliente vendendo um imóvel aqui, você tem interesse em pegar, de repente indicar? Eu falei, tá, eu liguei pra ele e tal, me passa o contato dela, né, vamos entender. Aí ele demorou um pouquinho, ele passou o contato de uma corretora, o nome X, não lembro o nome, Remax. Aí eu falei, aí ele me mandou um áudio explicando. Não, ela me falou que essa corretora aqui é quem está cuidando de tudo para ela. E qualquer corretor que queira, imobiliário que queira trabalhar, é só falar com essa pessoa. Eu não entendi muito bem o que se é uma secretária, se é uma... É até legal ele explicando. Ele falou, é para centralizar nessa pessoa. Ela que vai fazer toda a gestão. Então, assim, a questão da gestão, como você falou, ela está amadurecendo no mercado, né? As pessoas estão entendendo mais. Isso, esse link que você fez aí, é muito importante porque o cliente não entende isso. Ele tem que ficar muito claro o que é uma gestão. Por que é a gestão? Por que vai centralizar tudo em um corretor? Porque ele é o especialista, ele tem que se posicionar como especialista. Eu sou o maior especialista em franquia imobiliária do Brasil, eu me garanto, estou me posicionando aqui. Então o cara tem que se posicionar. Nesse prédio quem manda sou eu, sou especialista. Conhece, mas para ser um especialista tem que estudar, se capacitar, se desenvolver e dominar a informação daquele lugar. Não adianta o cara querer ser um especialista em Minha Casa Minha Vida, alto padrão, médio padrão, locação e galpão. Por exemplo, você tem o projeto lá do alto padrão. Se o cara chegar, e nada contra tudo isso que eu falei. O cara pode ser eu tenho um cara lá na Baixada Santista, na Praia Grande, que é fera, eu não me recordo o nome dele agora, se você deve até saber o nome do menino lá, o cara é monstro no Minha Casa Minha Vida. Ele domina lá a Praia Grande. Então, assim, mas o cara tá na Minha Casa Minha Vida e faz um alto resultado. E o cara do alto padrão, mas se especializa. Eu tenho corretores aqui em São Paulo, na freguesia do Ó. Eu tenho uma corretora que chama Vânia Costa, é uma ex-bancária, tá com a gente aí há 10 anos, e é uma corretora de sucesso, faz uma média de 45, 50 vendas ano.
Ela já é Hall da Fama, ó, ela é na Remax, tem lá uma nomenclatura Hall da Fama, que é uma premiação, é um prêmio, é um clube, e ela já fez mais de $1 milhão em comissionamento. Ela é Hall da Fama em 10 anos de Remax no mercado com um ticket baixo. Então, na freguesia do O. Na freguesia do O. Então, assim, cara, a oportunidade de mercado tá para todo mundo, depende daquilo que você faz com ela. Então, não, mas se torna um especialista. Ser especialista de uma área. Essa pessoa, ela domina uma área, ela domina um condomínio. Território. Ela não sai tirando para todo quanto é lado. Apareceu um imóvel nos Jardins de 20 milhões, ela fala assim: quem é o corretor especialista nos Jardins para fazer uma parceria? Mas ela não vai atuar, porque ela não conhece, e não é a área dela. E eu acho muito legal que tem muito corretor aqui no Brasil, imobiliário, que acompanha treinamentos do pessoal da Remax de fora, principalmente Portugal, pela questão do idioma. Tem a própria Eliana Ribeiro, tem outras figuras lá em Portugal. Mônica Silva. A Mônica também, que ministram e que vêm frequentemente para o Brasil para dar treinamento e falar um pouquinho de estratégias que estão sendo feitas lá, que são feitas aqui. E os corretores respeitam bastante, mesmo quem não é da rede, né? É. A Mônica Silva, por exemplo, que você citou, ela tá vindo agora pro Brasil. Ela vem fazer aí um road trip de vários treinamentos. Vou ter que trazê-la aqui. A gente pode até combinar com ela, ver com ela e trazê-la aqui. Pode contar comigo. A Eliana eu nunca consegui agenda para trazer para cá. A Mônica é uma fera, é uma monstra dentro do universo Remax. E tem muito dessa transformação da Remax no Brasil, dessa virada de chave, decorrente dos treinamentos dessas pessoas que você citou. Mônica Silva, Eliane Ribeiro, Paulo de Vilhena. Então, Paulo de Vilhena, exato. Essas pessoas contribuíram muito. E há muitos anos, não é de hoje, né? Há muitos anos. Muito legal. Agora, falando um pouquinho de uma polêmica aqui, como o Rangel gosta de falar, o dono da imobiliária, que sempre vendeu, que sempre teve lá o negócio dele, quando ele vira Remax e ele entende que tem um processo, ele virou broker, ele tem que cuidar da gestão da imobiliária, do crescimento da imobiliária, e teoricamente ele não pode mais vender. O dono da imobiliária vende ou não vende? Vende, isso aí é mito. É uma polêmica, mas assim, na real, e é uma das perguntas que eu mais ouço, tá, Sérgio, quando eu tô na frente de um cliente. Mas agora eu vou parar de vender, a Remax ninguém vende. Não é nada disso. Eu tenho franqueados que são franqueados corretores e vendem, e eles têm um broker para cuidar da empresa. Se você tem a figura de um broker, se você for o broker, você não vai vender e ser broker. Você vai caso do Marco. O caso do Marco. O Marco, ele é corretor e ele tem a Ruth, que é a broker que cuida do negócio dele, e tá indo muito bem, graças a Deus. Então você tem que ter essa figura para fazer a gestão. Então, recrutar, treinar, desenvolver, reter. E se o dono da imobiliária quer continuar sendo corretor, tem que ficar claro para o corretor que ele é corretor. Para o cara não entender que ele é um concorrente dele. Ele não pode ser concorrente do time dele. Então, assim, são inúmeros exemplos que a gente tem na rede. As maiores franquias, esse exemplo que você falou do Marco, que você conhece. O próprio Kaká, lá de Rondonópolis, que é a franquia número 1 do Brasil. O Kaká, ele é corretor. Ele não é a gestão da empresa está na mão de uma pessoa chamada Nayara. Não dá para fazer as duas coisas. Não dá, são dois pratos completamente diferentes. E o Kaká deixou muito claro que ele vai ser corretor. Ele não gosta de gerir, ele não gosta de... Ele ajuda a recrutar, até ele atrai as pessoas, mas ele não está no dia a dia do acompanhamento, do treinamento, do apoio, o suporte. Quem faz isso é um broker. Então esse é o papel. Então tem que desmistificar essa figura. E o broker é broker, corretor é corretor. O cara pode ser dono da imobiliária sendo corretor, desde que ele não concorra com o próprio corretor dele, que, na minha opinião, quem é o primeiro cliente da imobiliária? É o corretor. Então, assim, qualquer imobiliária, Sérgio, hoje que eu vou em São Paulo, se eu faço essa pergunta, eu visito caras todos os dias. E em algum momento eu faço a pergunta de sacanagem mesmo. Mas quem é o teu cliente aqui? O cara sempre fala que é o cara que está comprando, vendendo, alugando. Ele nunca fala que é o corretor. Então, assim, e veja que no modelo da Remax, a gente traz para essa esfera que o cliente, e lógico que tem muita gente como você e vários outros que já tem, que estuda muito, que se capacita, que navega em outros mercados, consegue ter essa sensibilidade, mas muitos donos de imobiliárias, em sua maioria, não sabe ou não tem essa percepção, ou ele nem sente que o cliente dele é o dono, é o corretor. E qual que é o principal hoje, quais os papéis hoje, né? Qual que é a função hoje do dono da imobiliária numa estrutura Remax, do broker? O que ele tem que fazer? O broker, a responsabilidade principal dele é recrutar, treinar, desenvolver, e dentro dessa linha tem a questão da liderança, porque liderar é muito importante
dentro dessa jornada aí, porque liderar é o que faz com que o cara se mantenha lá dentro e a reconhecer, ajudar, se comunicar bem. Então tem que ter princípios que traga esse cara do lado da liderança. E aí também a questão do apoio no dia a dia. Então você monta uma empresa para servir o teu corretor. Então a tua estrutura tem que servir esse cara. Então você tem que dar marca, treinamento, suporte, acompanhamento, ajudar esse corretor a ganhar dinheiro, a gerar mais riqueza para aquela empresa e para ele mesmo, porque todo corretor é um empresário. Então a gente considera o corretor um empresário, ele é dono de uma empresa, é ele. É o Edinaldo Rodrigues, corretor, é o Sérgio Langer, corretor. Estou dando exemplos aqui, sim, mas e ele é uma empresa, ele é uma figura empresarial, ele tem que ter princípios aí empresariais. E aí a esteira toda de conhecimento e o próprio dono, o próprio líder, você acabou de falar sobre um trabalho que você fez lá, que você conheceu o Alfredo lá no G4, a gente tem uma grande parceria com o G4, fornecendo informações e treinamentos e mentorias para os nossos franqueados e corretores. Para quê? Para que esse cara melhore esses princípios dele ou faça uma aceleração desse conceito para ele como líder, como empresário, como dono de uma imobiliária. A gente já teve mais de 100 franqueados que fizeram o treinamento de mentorias do G4 e estão explodindo aí dentro da rede. Isso é muito importante e tem um impacto muito positivo para nós. Você comentou da sua capacitação, dos seus estudos. O que você estuda, o que você lê, o que você faz de curso de vendas, né? Porque você é um cara de vendas. Você vende para o mercado imobiliário, mas você está com a venda na sua veia. O que você faz aí de curso, capacitação? A cada ano você faz alguma coisa, você lê? Como é que você se mantém atualizado? Porque venda é uma ciência que você tem que se manter atualizado, né? Tem que estudar melhores práticas. Perfeito. Aprimorar todos os dias, né? Eu acho que a gente tem que crescer todo dia. Eu tento ter uma rotina de conhecimento, pelo menos aí, diariamente eu leio pelo menos 10 páginas de um livro, ouço podcast, ouço teu podcast, muito podcast voltado para o mercado imobiliário, mas também voltado para vendas, gestão e liderança. Então isso é o meu dia a dia. Também a questão de formação. Então sou formado pela FGV, tenho formação em marketing e vendas, tenho uma especialização pela Fundação Dom Cabral, mas estou sempre dentro de eventos que me tragam informações sobre vendas e expansão, como eventos de franquias, eventos imobiliários, acabei de citar a escola do G4, então tudo isso vai me trazendo informações para que eu seja um cara aí de sucesso dentro de expansão e venda de franquias. Lógico que, pensando o seguinte, a gente falou, o Edinaldo é o maior vendedor de franquias da Remax no Brasil e possivelmente do mundo, são um dos maiores do mundo. Mas na real isso aí não é verdade. Como assim não é verdade? Porque o meu maior vendedor de franquias é o meu próprio franqueado. É esse cara que eu tenho que manter uma relação de RP com ele todos os dias, ajudá-lo, estar próximo. Então, se esse cara está feliz, ele me ajuda a vender franquia. Se ele estiver chateado comigo, ele não vai me ajudar. Então, um dos maiores apoios que eu tenho hoje na venda de franquia e expansão é meu próprio franqueado. Ele é seu primeiro cliente, seu primeiro vendedor. Perfeito. Então, assim, e eu uso muito. Ele é seu cartão de visita, né? Eu vou sair daqui, por exemplo, agora, eu vou num evento com uma franqueada minha, mas amanhã eu tô com ela almoçando já numa reunião com um candidato a franqueado que ela me trouxe, porque ela sabe que ela vai me ajudar a crescer. Se ela cresce, eu cresço, todo mundo cresce. Então, esse trabalho de expansão, essa figura, a figura do franqueado, ela é muito importante no processo de crescimento e vendas. Por isso que eu tenho que estar sempre aprendendo coisas sobre relações pessoais, sobre gestão, sobre liderança, então, autoridade. Então, por exemplo, eu trouxe um livro para você, que é o Vendas à Prova de Crise. Finalmente, Peixoto, obrigado. Foi você, a presente seu ou do Peixoto? É o meu e do Peixoto. Olha, ele não vai se dispor com o chefe. Vendas à Prova de Crise, inclusive o meu tema lá, o meu item fala de autoridade, porque assim, cara, tem que estar do lado, tem que apoiar, tem que ajudar e também tem que navegar. Eu sou mercado imobiliário, independente qual seja, não é pelo balão. Eu sou amigo de um monte de gente do mercado imobiliário que não são da Remax, então eu tenho essa relação muito boa com o mercado imobiliário. E você ter o respeito e admiração não tem coisa melhor. Se o cara te amar, melhor ainda, mas se ele te respeitar e te admirar, eu, por exemplo, sou um admirador do teu trabalho, admirador da pessoa Sérgio, do trabalho que você vem executando, do tempo que a gente se conhece. Aí serão 6, 7 anos que eu te conheço? Por aí, eu vou mais. Mas, cara, um cara que evoluiu, que cresceu, que tem uma história para o mercado imobiliário. Essas coisas que me faz te admirar e te respeitar. Obrigado. E obrigado você, porque também tem uma via de mão dupla, e eu sei disso. Só que, cara, se eu fosse um cara que fizesse alguma cagada, algum erro no meio desse percurso, aí possivelmente eu não estava sentado contigo aqui.
Com certeza. Então, e muita gente já passou pela nossa história, aí, pela nossa vida e ficaram para trás. Por quê? Porque de alguma forma não geraram autoridade, ou não foram respeitados, ou não nos respeitaram, então ficaram para trás. E a gente vai seguir a vida e deixa ser feliz. E você comentou rapidamente, acho que é legal a gente entrar. Não precisa entrar no detalhe, porque ele vai vir aqui, ele ficou de voltar aqui, que é o Sampa. O Sampa foi nosso entrevistado número 2, um episódio que deu bastante repercussão. E o Sampa acabou de fazer a maior conversão da Remax no mundo. Então eu queria que você citasse um pouquinho dessa história, o que você pode falar dessa história, porque você tem uma relação com o Sampa de muitos anos, mas o Sampa e Remax, essa conversa não começou ontem, não começou ano passado. Essa conversa começou há muitos anos atrás. Cara, é muito louca essa história. Eu tenho na verdade, o Sampa é meu amigo de infância. Eu tenho uma relação de amizade com ele de infância. E aí, em 2010, quando eu entrei na Remax... Ele falou que ele cortou muita pipa sua. Ele é um sem vergonha. A gente brigava. Cara, é uma história bem longa mesmo, de amizade, mais de 20 anos, que a gente cresceu junto, depois se afastou. E aí, em 2010, quando eu entrei na Remax, em algum momento eu descobri que ele estava no mercado imobiliário. E aí, depois veio o Ferraço, mas a gente nunca falou de Remax. Eu sabia que ele estava numa grande lançadora, trabalhou na Lopes e tal, e depois, em 2011, foi lá e montou o seu negócio. Daí pra frente, a gente começou um processo de se conhecer, trocar mais ideias, trocar figurinhas. Como você faz com todo mundo. Com todo mundo, trocar figurinhas sobre o mercado imobiliário, mas o Sampa nunca foi um cara que eu abordei vira Remax. Em 2018 para 2019, aconteceu um negócio muito inusitado. Eu tive a oportunidade de... na verdade, o Sampa teve uma grande oportunidade. Ele foi num treinamento, num treinamento do Guilherme Machado, lá na Remax. Nessa época, o Guilherme usava o nosso auditório, lembra? Nos Estados Unidos. Usava o nosso auditório e, por alguma razão do destino, o Sampa foi nesse treinamento. E aí a gente se conectou ali e tal, começou a falar, ele começou a entender. Nessa época ele já era uma empresa grande em Alphaville. E aí ele comentou, não, quero conhecer um pouco mais, tal. E foi quando rolou a oportunidade para ele conhecer de verdade mesmo o modelo. A gente levou ele para Las Vegas em 2019. Ele foi na convenção com a gente, com o sócio, com o Ferraz, e foi entender o nosso universo. Então lá plantou-se uma sementinha. Lá plantou uma sementinha. Por isso que eu falei, um processo longo de 5 anos. Ali plantou a semente e aí foi um processo de namoro. Então a gente depois almoçou, tomou café, visitou, se encontrou. Ele foi nos eventos da Remax, mas nunca ali numa definição. E aí recentemente, através do Remo e do Gustavo Rangel, houve essa sinergia mais forte aí, uma decisão que acabou, que eles fizeram a conversão lá da SF para a Remax e, consequentemente, veio um projeto, esse é o lançamento, e agora veio um projeto de imóveis prontos lá na região de Alphaville, que está um boom imobiliário naquela região. Então são duas marcas, duas operações. Uma de lançamentos e uma de prontos. Exato. E aí, cara, esses caras não vêm para brincar. Você conhece eles, né? Então, fico feliz que esse cara tem aí... Tá na minha jornada do mercado imobiliário, de novo, respeito e admiração. Esse cara é um cara que eu amo porque é do meu convívio social e tem tudo para dominar aquela região, e não só Alphaville, mas também a experiência deles no lançamento levar para outras regiões de São Paulo e posso dizer até que do Brasil, se tiver oportunidade. Não, claro. Que é um segmento que a Remax sempre quis entrar com mais força, né? E agora com a chegada da SF, tudo agiliza. É isso aí. Muito bom. Bom, Edinaldo, estamos chegando ao final aqui do nosso episódio. Quero te agradecer aí, te parabenizar aí pela sua trajetória. Sou fã do seu trabalho, né, de hoje. Obrigado. Também. A recíproca é verdadeira. Deixar o seu Instagram, qual que é o seu Instagram? @ Edinaldo Rodrigues Remax. @ Edinaldo Rodrigues Remax. @ Sérgio Langer no Instagram. @ Vem Pra Mesa Podcast. Você que está no YouTube, deixa seu like, siga nosso canal, deixa seu comentário. Você, dono de imobiliária, já foi abordado pelo Edinaldo? Se não foi, deixa seu comentário aqui, que ele vai te abordar em breve, com certeza. Tem um trabalho de prospecção ativa, como ele comentou. Você que está no Spotify, siga nosso canal, deixa a sua avaliação e agradecer toda a audiência e agradecer de novo você, Edinaldo. Serginho, primeiro, obrigado aí pela oportunidade. Também sou fã do teu trabalho, você sabe muito bem disso. E agradecer pela oportunidade de estar aqui com você, compartilhando um pouquinho dessa trajetória. E é isso. Espero que vocês assistam, ouçam aí o podcast, dê like, comenta e compartilha. Compartilha com quem não conhece a gente, com quem não conhece você.
E tem também a Missão Alto Padrão, Boa, aí, que é um projeto que eu sou fã e tá fazendo um baita sucesso aí com essa galera toda. E tamo junto, irmão. É isso. Obrigado mais uma vez aí pelo espaço. Legal, obrigado, pessoal. Semana que vem tem mais. Tchau.